Por que a mudança? Como é que se diz? É porque o sistema do AVA, ele atualizou para gente, para nós professores, ó, como o meu sistema é desse aqui, é essa forma. E aqui ele já aparece a aula que eu vou ter hoje, eu tenho que acessar a aula por esse link aqui, entendeu? Eu tenho que acessar como se fosse o meu marcador de presença na aula, eu acessando a aula pelo sistema do AVA, entendeu? Então, André liberou hoje para mim poder usar essa outra conta do Teams, mas o correto é eu acessar a aula por aqui. E vocês também acessarem pelo portal, ok? Então, aí o pessoal que estiver tendo problema, Não, eu compreendo que um artifício novo, que seja melhor, que venha a facilitar o processo, que resulte em uma aula melhor, faz sentido. O que não está acontecendo. Na verdade, complicou, né? E parece-me, transparece que há uma ligação entre matrícula, é como se houvesse uma dependência de financeiro com pedagógico. Isso não tem um amparo legal, é um artifício errado. Eu acho que a aula tem que fluir como estava acontecendo, sem nenhum problema. O que aconteceu? Novas mudanças para ficar mais complicado? Eu acho que a faculdade está se equivocando aí. eu só recebo o protocolo e aplico o protocolo. Aí essa Exatamente, eu tenho questãozinha não, certeza disso. né, Isso. entendeu? O senhor é funcionário, mas aí eu estou sinalizando aqui que nós estamos observando o que está acontecendo, né? É uma maneira equivocada. Pronto, A aí, aula aqui, por exemplo, vou ter que baixar aplicativo. Eu não posso baixar aplicativo no meu computador, ele não tem memória para isso. Antes estava funcionando normalmente. Acredito que eu esteja falando por mais gente, não é possível que só eu esteja tendo esse problema aqui. é, A, a a questão do faculdade. aplicativo eu posso ajudar. Na questão do aplicativo, quando você acessa o link, você pode, em vez de clicar aqui, ó, abrir pelo Microsoft Teams, você pode cancelar e clicar aqui, ó, continuar neste navegador. Mas não Ele, aconteceu essa opção. Eu, inclusive, mandei um print aí. Quando entra pelo link que o senhor mandou o Aldo passar, ele vai direto pedindo um e-mail, professor. Ele não entra para essa parte aí que o senhor mostrou agora. ah, como eu disse, é porque o link que eu mandei o primeiro link que eu mandei foi por aqui, ó, pelo portal do Ava. Eu tenho que acessar aqui porque é como se fosse o Professor, meu marcador, cancela os microfones aí, que tá um microfone aberto aí. viu? E tem mais um detalhe aí, professor. Foi. Porque se apresentou-se aí que tem vantagens, né? Vantagens de assistir aula, mas as aulas que são gravadas, nós temos, na verdade, a total direito às aulas. É para isso que estamos na faculdade. Então, não há vantagens, não percebi vantagens aí. Né? Eu não quero estar procurando impedir que a coisa flua, muito pelo contrário, eu acho que eu estou aqui para, aliás, todos nós, acredito que o grupo está todo aqui, para melhoria, para que haja uma fluência. Aqui tem a aula que vá como estava, as aulas estavam excelentes, e aí, de repente, aconteceu isso aí. Deixa a gente bem surpreso. É. Aí, assim, como eu recebo a normativa, eu só peço a vocês que tentem conversar com o Bruno e com o André o quanto antes. Como eu disse, foi uma aluna que veio conversar comigo, disse que não estava tendo acesso à aula, né? E aí, eu liguei para André e pedi para essa possibilidade de tentar enviar esse link aqui. Só que, como eu disse, o meu marcador assim, vamos dizer, de presença na aula seria pelo portal, entendeu? Aí eu preciso no caso dessa liberação dele para fazer isso. Aí vocês têm que conversar diretamente com o Bruno, com o André, para tentar verificar qual o problema que está ocorrendo e para a gente tentar Professor, mas é solucionar. só na sua aula? Porque na aula de Regi, a gente assiste a aula pelo link, igualmente o senhor colocou agora. E a outra aula do professor novo, que eu esqueci o nome dele aqui, também pelo link. Então, só a sua aula é obrigada a assistir pelo AVA? Albert. Não, não. Assim, o protocolo que me passaram, eu não sei se, assim, eu não posso falar por ninguém. O protocolo que me passaram foi, professor, acesse a aula pelo portal e encaminhe o link
do portal para os alunos. Semana passada, eu enviei o link para vocês do portal, daqui do sistema. Eu enviei esse link aqui. Semana passada, eu enviei esse link aqui. E a gente, pelo menos eu consegui assistir a aula de boa, só que hoje já não entrou. Foi. E semana passada eu enviei por aqui, pelo portal do AVA. O link. É tanto que eu estranhei a quantidade de alunos, aí por isso que eu liguei para o André. É tanto que a aula da semana passada ficou gravada no stream daquele e-mail lá, cpf@edumeio.com.br. Tá salva a aula da semana passada. Eu só vou verificar com o André como é que eu faço para postar essa aula para vocês, ok? Mas semana passada eu fiz a aula pelo portal. Essa semana que deu esse problema, que no caso exigiu as credenciais. Entendeu? Mas semana passada Professor, Oi. a gente compreende que o senhor está cumprindo um protocolo e isso aí é o que seria mesmo, né? Não vai de encontro. A questão aí que o senhor falou, para a gente reportar a direção, tem sido insucesso. Quer dizer, o diálogo não flui, não está fluindo o diálogo da direção, coordenação com os acadêmicos. Eu posso estar equivocado. Se eu estiver equivocado, alguém pode falar para mim. Isso, Aí, mas assim, eu não sei se é questão de sistema, até assim, algumas aulas minhas, as primeiras, para algumas disciplinas eu tive um problema que o vídeo não ficou salvo, né? Como eu disse, tá salvo no meu stream a aula da semana passada, de 11 de setembro, que foi feito pelo portal, mas as outras não ficaram salvas, entendeu? E eu não sei se é a questão do meu sistema, entendeu? Eu não sei se é a questão do meu sistema, que está pedindo também agora credencial para vocês, mas semana passada e essa semana eu fiz o mesmo protocolo, acessei pelo AVA e mandei o link para vocês. Agora, se houve alguma atualização, eu não tenho acesso, né? Que isso aí é interno do portal. Aí, mais uma vez, é bom vocês tentarem verificar com o Bruno e com o André, tentar conversar com eles sobre isso, beleza? O que eu puder fazer, vou estar fazendo. Boa noite, professor André. Pode esquecer, eu mandei um e-mail para resolver uma questão com a secretária, ele disse que era com o André, aí me deu e-mail para falar com o André, eu passei e-mail 15 dias, ele nem visualizou, então André é impossível falar alguma coisa. Como o próprio foi pontuado aí, né? Quer dizer, que a decisão de alterar o protocolo de aula foi tomado, o professor segue o protocolo, nós não tivemos acesso a isso de uma maneira que seja satisfatória, onde a gente tenha uma opinião para falar, tanto é que a gente está falando aqui na aula do senhor. Peço até desculpas por ter que pontuar essas coisas que são totalmente desnecessárias o que está acontecendo aí. O senhor não tem absolutamente nada a ver com isso aí. Mas fica aí. Meu portal aqui, se vocês forem ver, por exemplo, aqui eu só tenho acesso, por exemplo, à lista e a lançamento de pontos. Eu não consigo postar material para vocês. O resto eu não consigo fazer nada no meu portal. Aí somente... Isso, o que está acontecendo exatamente é uma está começando a restringir os acessos, está funilando. E isso, pelo que está transparecendo aí, está sendo mais outra coisa, né? A questão é ver se isso tem algum amparo legal. Pronto. O que eu posso fazer... Cara, eu não estou conseguindo ouvir essa... O questionário, aquelas questões que eu pedi para vocês, lembram a aula passada, valendo nota? Eu postei aqui no AVA para vocês tentarem, para vocês enviarem para mim. Como alguns alunos estão tendo esse problema com o portal e tudo, vocês também não se preocupem. Pode mandar por e-mail a lista, né? Que eu passei essa lista aqui semana passada, valendo os 400 pontos. Eu postei ela no AVA, na seção 3 da primeira unidade, ok? Aí tem aqui a questão, e aqui vocês podem escrever o resultado, ok? E anexar a foto, por exemplo, do arquivo. Escolher o arquivo e aí ele vai abrir e você consegue anexar as imagens. Mas se não tiver conseguindo pelo portal, pode me enviar pelo meu e-mail também, que vocês já têm,
ok? Essa parte aí assim, eu posso fazer, porque vocês podem me enviar pelo e-mail, entendeu? Essa questão de avaliação. Mas tem aqui também lá no sistema. Eu postei no AVA, aqui na seção 3, inclusive também tem um material, a lista, para quem não conseguiu baixar, e tem na pasta do Drive, na nossa pasta que eu criei lá com todo o material, os slides, os livros e a lista que eu estou colocando lá também. Pode falar. Tu tá me ouvindo aí, Cleibe? Estou, Cleibe, estou alto e claro. Ah, tá. Ok. Eu tive uma dificuldade aqui na questão 4. Eu não entendi. Por exemplo, V igual a 75y menos y ao quadrado. São os coeficientes linear e angular? Mas eu não entendo. Essa equação aqui é o perfil, é a equação que rege esse perfil de velocidade. Eu resolvi até uma questão parecida aqui, ó. Só que o perfil de velocidade era linear, ok? É bem parecida. Tem que Eu respondi usar as 4 já, equações. falta só 3. Pronto. Aí, assim, essas questões eu passei para vocês treinarem. Ah, professor, eu quebrei a cabeça. Envie do jeito que você conseguiu, entendeu? Aqui é para vocês treinarem mesmo. Aí eu vou pontuar. E aí, na próxima aula, eu estava tentando. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: uma aula antes da prova, eu vou pegar essas listas que eu vou passar para vocês. E aí, as questões que vocês tiverem mais dúvidas, aí eu vou respondendo, entendeu? Eu acho que fica melhor, assim, para facilitar. Aí eu pego uma aula só para resolver questões. Eu estou estudando muito aqui, professor. Estou entrando muito no AVA. Agora, eu percebi que essa matéria ela não é muito complexa igual. Eu acho que o cálculo era mais difícil. As outras que o senhor passou era mais difícil. Que bom. Essa daí, acho que a forma que você está lecionando aí está mais cabível, mais assim, mais inteligente. Tá melhor para entender. Bom. E também ela na realidade ela é cálculo e física tudo juntos, né? Na verdade, fenômenos de transporte é aplicação das leis da física na hidrodinâmica, né? Leis de física. Então, a gente só está aplicando as leis da física na mecânica dos fluidos, na parte da mecânica dos fluidos. Vai ser bacana eu gostei dessa matéria desse semestre. Pronto. Essa aqui, a outra, eu achava que seria mais difícil, eu tava com medo dessas matérias. Mas tá legal, tá bacana. Pronto. Aí eu vou fazer assim, pessoal. Vou passar o conteúdo, ok? E aí, quando for, assim como eu estou passando, e quando for uma aula antes da prova, da nossa avaliação, eu pego essa aula só para resolver exercícios com vocês, ok? Aí vocês vão vendo aí as questões que vocês têm dificuldade. Ah, professor, não entendi isso aqui. Pode pegar e guardar, que aí a gente vai resolver todas essas questões nessa aula, ok? Vou separar uma aula só para exercício. Tá ok? Uhum. Pronto. Vamos para nossa aula de hoje. Pronto. Antes de entrar na parte do conteúdo de energia, da parte de energias, né? Então é bom fazer uma revisão. Eu sei que vocês já viram isso aqui, mas é bom a gente relembrar os tipos de energia e que esses tipos de energia a gente pode associar a um fluido, ok? Vocês já viram, certeza que já viram isso aí em física e energia. Uhum. Então, basicamente a gente tem 3 tipos de energia, né? Que é a energia potencial, energia cinética e o nosso trabalho. É claro que existem outros tipos de energia térmica, que pode estar relacionada no trabalho aqui, mas para esse estudo de energias a fluido, aplicada a um fluido, então basicamente a gente tem que
ter em mente, claro, esses três tipos de energia. Energia potencial, energia cinética e trabalho. Tem hora que o seu áudio tá cortando, sim. Não sei se é só comigo. Tem hora que você tá falando, tá cortando o áudio. Aí o pessoal... O áudio tá cortando, pessoal? Alguém pode... Pra mim tá beleza. Olha só Pode ver que tá beleza. Vê. Pronto. Então... Tá tranquilo? Tá tranquilo. Pronto. Então, a primeira energia que a gente vai ver aqui, revisar, é a energia potencial. Que essa energia potencial, ela nada mais é que a medida de um potencial que você tem para realizar um trabalho, ok? Então, essa energia é a medida de um potencial de realização de trabalho em um sistema. Ou seja, ele tem uma energia lá que pode gerar um trabalho. Aqui está um exemplo bem simples, onde que para mim ter energia potencial, eu tenho que ter altura, né? Essa altura, uma altura em referência a um ponto. No caso aqui, em referência à superfície, eu tenho que ter esse nível, essa diferença de nível. E uma atuação de um campo gravitacional, ok? No caso, aqui a massa vezes a gravidade, ou seja, a força-peso. A força-peso e uma altura, essas três variáveis vão me dar a chamada energia potencial. Que, observando a equação dela, a energia potencial, ela depende da massa, da gravidade e da altura. Ou seja, mgh, né? Eu acho que vocês talvez viram dessa forma em física. Ok? mg é a força-peso, como eu disse, multiplicado por uma altura. Então, dessa forma aqui, você consegue medir a nossa energia potencial. Lembrando que para mim ter energia potencial, que é a capacidade de um sistema realizar trabalho, eu necessito dessa variável que é a altura. Porque se ela for zero, independente da massa ou da gravidade, a energia vai ser zero. Né? Só analisando a equação aqui. Se a altura, essa distância ao ponto de referência for zero, a energia vai ser zero. Então, essa variável aqui é a de maior relevância nessa equação. A altura. O segundo tipo de energia é a energia cinética. Que a energia cinética ela vai depender, né, de uma variável que é conhecida como a velocidade. Então, a energia cinética ela vai representar o trabalho realizado por uma força quando o corpo está em movimento ao longo de uma certa trajetória. Ou seja, para mim ter energia cinética, necessariamente meu corpo tem que estar em movimento. Se ele não tiver movimento, ou seja, se essa velocidade for zero, vai acontecer a mesma coisa que eu falei para a energia potencial, ou seja, essa energia também, independente da massa, ela vai ser zero. Então, nós precisamos, para a energia cinética, movimento, ok? E a equação da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, ok? Uma equação já conhecida de vocês. E a terceira é o nosso trabalho. Em mecânica, né, na parte da mecânica dos fluidos, esse trabalho ele vai estar relacionado à chamada energia de pressão, ou seja, provocado por uma pressão. Ok? Então, ok? Então a gente tem a basicamente... pressão também provoca movimentação, mestre? No caso, a pressão ela provoca uma movimentação, né? Para fluido, sim. Sim. Justamente. Ok? Então, basicamente, a gente tem energia potencial, energia cinética e trabalho. E no caso do trabalho, ela é equivalente a uma energia de pressão.
ok? Que corresponde justamente à realização de um trabalho das forças de pressão, que vai atuar quando o meu fluido for escoar, ok? A gente vai ver alguns exemplos bem bacanas hoje. Então, o somatório, se a gente pegar todas as energias e somar, a gente vai ter a nossa chamada energia mecânica, ok? Então, pela conservação de energia, a energia mecânica é a soma de todas as energias que estão associadas a um fluido. Então, vocês trabalharam com essa equação para resolver vários outros problemas. Dessa forma, a gente também vai utilizar esse tipo de conservação de energia, que aqui a energia mecânica, basicamente, ela vem trazer a conservação de energia. E ela nos diz que a energia mecânica é o somatório de todas as energias. Para o fluido, a gente tem o quê? Energia potencial, a gente tem energia cinética e o nosso trabalho, que é a energia de pressão. Ou seja, a energia mecânica, a energia potencial, que é mgz, ou seja, a distância de um ponto de referência, ou a altura, mais a energia cinética, mais o nosso trabalho. O trabalho, como energia de pressão, ela é conhecida como a integral de P/dV, ou seja, da integral da pressão pela variação do seu volume, que vai provocar, ok? Lembrando que, nesse caso aqui, a gente está desprezando as energias térmicas, ok? No caso é MGH, né, mestre? Potencial, né? MGH. Ó, aqui, em mecânica dos fluidos, se utiliza muito Z, mas você pode utilizar essa variável, que ela é basicamente o nível de referência, ou seja, uma altura, né? Então, com esse balanço de conservação de energia, ok? A gente tem a chamada equação de Bernoulli. Não sei se vocês chegaram já a ver esse tipo de equação. A equação de Bernoulli, ela é a forma mais simples da equação de conservação de energia. E ela leva em conta algumas simplificações, né? No que diz respeito ao seguinte, porque a equação de Bernoulli, ele faz justamente esse balanço de energias, ele aplica a lei de conservação de energia e de massa, ok? Para poder aplicar em alguns problemas. E ela levanta algumas hipóteses, ou seja, todo modelo, pessoal, a gente vai ver acho que até o final dessa disciplina, que todo modelo ele tem algumas hipóteses. E ele vai ser válido quando essas hipóteses, ok, que ele levanta, forem verdadeiras. Então, quando é que essa equação de Bernoulli vai ser válida? Quando a gente tem um escoamento em regime permanente. Lembram lá da aula passada o que é o regime permanente? A gente tem um regime permanente e o regime transiente. O permanente é aquele regime onde você não altera suas propriedades em relação ao tempo, ok? Ela entra, o mesmo que entra é o mesmo que sai, né, mestre? Isso. Não existe a variação, o tempo não é uma variável que vai influenciar nesse regime. Por exemplo, eu dei o exemplo na aula passada da caixa d'água. Não sei se vocês estão lembrados. Quando a caixa d'água está... Imagina uma caixa d'água com a tubulação aqui e a torneira aberta. Quando ela está... Você começa a adicionar fluido aqui dentro, ela está vazia. Então, o que é que vai acontecer? O nível dela vai tender a subir, até encher, né? E aqui vai estar saindo um pouco de fluido. Agora, nesse caso aqui, você vai ter um nível que vai variar em função do tempo, né? Quanto maior for o passar do tempo, esse nível aqui do tanque vai tender a aumentar. Agora, você tem um tanque onde ele está
onde ele já está cheio, e aí está entrando um volume, lembrando da equação de continuidade, está entrando uma vazão mássica aqui, e está saindo uma vazão mássica aqui. Então, pela equação da continuidade, que a gente viu aula passada, a vazão mássica que entra, ela é igual ao que sai. Então, nesse caso aqui, você não vai ter a variação desse volume. Portanto, você não vai ter alteração do volume em função do tempo. Então, a propriedade em função do tempo não vai ser alterada, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem o chamado regime permanente. Propriedades uniformes na seção, ou seja, não varia ponto a ponto na área da seção. Aí a gente tem aqueles conceitos de fluido ideal, ou seja, o escoamento ocorre sem perdas por atrito com a parede da tubulação. Ou seja, fluido ideal é aquele que não tem um escoamento viscoso, né? Você desconsidera as perdas por atrito, ok? Fluido incompressível, ou seja, é um fluido no estado líquido. Então, é mais aplicável para fluidos no estado líquido, onde não existe a variação da sua massa específica, né? Lembra lá do que é um fluido incompressível e do fluido compressível? Compressível é que você consegue comprimir, consegue alterar a massa específica. Fluido incompressível, não. Não existe variação da massa específica, ou seja, a massa em relação ao volume é constante. A energia térmica é desprezível, ou seja, não há trocas de calor, não existe troca de calor, e não há máquinas hidráulicas instaladas no trecho em estudo. Essa é a equação de Bernoulli simplificada, ok? Ele não considera, por exemplo, uma hidrelétrica tem uma turbina que vai pegar a energia potencial, né, do reservatório e converter essa energia potencial em energia elétrica. Então, ou uma bomba que você capta a água de um poço e traz do subsolo para a superfície. Então, de forma simples, a equação de Bernoulli ela não considera essas máquinas hidráulicas. Okay? Só que existem algumas hipóteses que a gente consegue adicionar essa equação de Bernoulli para chegar em alguns exemplos mais complexos, principalmente adicionando máquinas hidráulicas. A gente vai ver isso hoje. Bom, e como é que de onde é que vem essa equação de Bernoulli? Né? Como eu disse, ela vem justamente do mesmo princípio da lei de conservação de energia e massa, do princípio lá da energia mecânica, onde a gente tem energia mecânica no ponto 1, aqui tem um exemplo, ó, uma tubulação, onde você tem um ponto 1 e um ponto 2. Qual a diferença aqui, ó, de um ponto para outro? A gente vai ter elevações em referência ao nível. Se a gente colocar o diâmetro menor aqui, da ó, tubulação. eu vou ter uma altura no ponto 1, uma altura no ponto 2, vou ter uma diferença na área aqui que vai provocar uma diferença de pressão do ponto 1 para o ponto 2, ok? E aí entra justamente esse conceito da energia mecânica, onde a energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2. Como eu sei que a energia mecânica é a soma das energias, né? Só a gente tá nossa equação de energia mecânica, o somatório das energias. Ok? Quando a gente integra aqui, eu vou ter que a integral de PdV, P é constante, sai para fora do integral, a integral de dV é V. Ok? Então, a gente vai ter a energia mecânica resumida a esse ponto. mgz mais mv ao quadrado sobre 2 mais pressão vezes o volume. Só que observem na equação o que é que temos aqui. Em cada um desses dois primeiros termos aparece um termo de massa, ok? Então a gente quer transformar aqui, deixar ela todos esses três itens aqui em termos de massa, ok?
para chegar também na parte da lei de conservação de massa. Então, eu substituo aqui, ó, o volume pela massa sobre o ρ. Como? Lembram lá que o ρ é igual massa sobre volume? Né? Então, se eu pegar e isolar o volume aqui, ó, o volume vem para cá e o ρ vem para esse lado. Então, utilizando essa equação, eu posso isolar o volume e chegar que o meu volume é igual a massa sobre a massa específica. Então, dessa forma aqui, ó, eu coloquei todos os 3 elementos da minha equação em função da minha massa. Ok? Então, se eu tenho que a energia mecânica é igual a isso aqui, então eu posso igualar aqui, ó, a energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2. Ou seja, mg vezes essa altura aqui, essa cota Z1. E aqui o fluido vai entrar nessa tubulação com a velocidade V1, ok? Ao quadrado dividido por 2, mais a pressão nesse ponto 1 vezes a massa dividido pela massa específica vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes essa altura no ponto 2, mais m, que é a massa, vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2, mais a pressão nesse ponto aqui, vezes a massa, dividido pelo ρ. Ok? A gente ainda pode simplificar mais essa equação no que diz o respeito ao seguinte. A gente pode pegar a primeira hipótese aqui, ó. O fluido é incompressível. Então, se ele é incompressível, a gente não vai ter alteração da massa, né? A massa que entrar aqui vai ser a massa que vai sair aqui. A gente pode simplificar essa equação, então. A massa que, por exemplo, se for um fluido água que estiver entrando por essa tubulação, a água que entrar com a propriedade aqui, ela vai sair com essa propriedade aqui, ou seja, a massa é constante. Então, posso simplificar, essa massa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual em todos os termos da equação. Então, posso dividir toda essa minha equação pela massa e chegar nessa equação aqui, ó. Todos os elementos, ok? Só que sem a massa. Por quê? Porque a massa é igual para em cada um desses pontos aqui. Se você pegar a água nesse ponto aqui e medir a massa, vai ser igual nesse ponto aqui. E aí a gente chega nessa simplificação da equação. Ok? Só que como, principalmente, é mais simples você trabalhar com altura manométrica do que GZ, em geral, a gente simplifica essa equação dividindo toda ela pela gravidade. Todos os termos aqui pela gravidade. Porque se a gente divide essa equação toda pela gravidade, ó, gravidade, né? Aí aqui fica G, aqui fica G, gravidade. A gravidade vai cortar com isso aqui, 2G. E aqui, 2G. Lembrando que G-ρ é, ou seja, a gravidade vezes a massa específica é o nosso gama. Então, aqui a gente tem a altura por unidade de peso. Ok? Então, é muito mais simples você trabalhar, principalmente com essa equação de Bernoulli, nesses termos aqui. Ok? Então, a equação de modo aplicável, de maneira bem mais simples, a gente utiliza ela dessa forma. Ou seja, altura no ponto 1, mais velocidade no ponto 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade,
mais a pressão no ponto 1 sobre o peso específico, que é igual à altura do ponto 2 mais velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2G mais pressão no ponto 2 dividido por gama, ok? Dessa forma aqui, se a gente pegar cada parte dessa equação aqui e dividir ela na metade, a gente vai ter o seguinte. Para Bernoulli, a gente pode utilizar H como sendo a energia total por unidade de peso. Porque aqui, ó, ela está dividindo, se a gente pegar a unidade, vai ser como se fosse a energia dividida por o peso, ok? E aí podemos reescrever a equação de Bernoulli dessa forma. Sendo que H1 vale isso aqui, ó, Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama. E H2, a mesma equação, só muda que aqui é do ponto 2, né? Nessa equação, pessoal, aqui, essa é a equação assim, simplificada de Bernoulli, a equação simples. Só que o que acontece? Em alguns casos, principalmente quando a gente precisa trabalhar com máquinas hidráulicas instaladas, ela é insuficiente para poder mostrar uma solução eficaz para um problema. Então, nesse caso, a gente pode pegar essa equação de energia, adicionar, né, adicionar as máquinas de potência. Então, o que são máquinas? Essas máquinas, elas podem tanto fornecer energia ao fluido, como um exemplo de uma máquina que fornece. A gente tem uma bomba. Por exemplo, você tem um fluido em um nível e você quer levar a água para uma caixa d'água, por exemplo. Se ela tiver em um nível mais baixo, você precisa fornecer uma energia para essa água, esse fluido, ganhar essa altitude, ok? Então, a bomba a bomba hidráulica é uma forma de máquina que você fornece energia ao fluido. E, da mesma forma que a gente tem um equipamento que fornece energia, a gente tem as chamadas máquinas que retiram a energia do fluido. No caso, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, como eu dei o exemplo, né? Você tem um nível de água e você utiliza a queda d'água, ou seja, a energia potencial, ok? Para retirar essa energia desse sistema. Então, você pode adicionar, que é o caso de bomba, ou você pode retirar energia, que é o caso da turbina. Ok? Quando a altura, aqui ele dá um exemplo, quando a altura 2 é maior que a altura 1, ou seja, aqui é o ponto 1 e o ponto 2. Quando esse ponto 2, vou fazer um desenho aqui. Você tem um rio e você tem uma caixa d'água. Aqui. Então, aqui você tem um H2 e aqui você tem, vamos dizer, um H1. Estacionível, ok? Então, quando o H2 é superior que H1, esse fluido para escoar, né, dessa área de menor energia para essa área de maior energia, você precisa fornecer energia, você precisa adicionar energia. Então, nesse caso aqui, então, para esse fluido vencer essa energia, você precisa fornecer em forma de energia de bomba, ok? Então, nossa equação de Bernoulli, que ó, H1 é igual a H2, quando você está fornecendo energia, aparece esse termo aqui, ó, e você soma no ponto onde precisa receber energia para equilibrar com a energia no ponto 2, ok? HB é chamada de altura manométrica da bomba,
hidráulica ou simplesmente carga da bomba, a carga que a bomba precisa poder levar. Esse HB, como eu disse aqui, dessa forma aqui, porque a equação é mais simples de trabalhar dessa forma. Vocês lembram que eu falei, ó, eu só consigo somar grandezas equivalentes? Lembram? Lembram disso, pessoal? Se a gente observar nessa equação aqui, Z1 é a medida dessa altura, assim como Z2, ok? E Z, ele vai dar a unidade, por exemplo, 2 metros. Então, se a gente for ver aqui, ó, essa grandeza de Z é metros. Então, essa grandeza de V1 ao quadrado sobre 2G é metro, P1 sobre gama é metro, ok? Assim, ou seja, cada um desses termos da minha equação aqui é metro, ou seja, altura manométrica. Por isso que é chamada altura manométrica. Ok? Altura manométrica ou carga, da bomba. Ou seja, a altura manométrica, vocês podem, não sei se quem já trabalhou com bomba, algumas bombas tem lá, altura da bomba, sei lá, 10 milímetros de HG, uma altura de 10 milímetros de HG. Entendeu? Ou então 10 metros de coluna d'água, 20 metros de coluna d'água. Ok? Então essa é a chamada carga da bomba. Da mesma forma que quando você tem o inverso, H2 agora é inferior a H1. Então aqui, vamos colocar aqui, aqui uma represa, você tem um nível de água aqui, está numa altura H1, e você tem o nível H2 aqui. Então, aqui H2 é menor que H1. Nesse caso aqui, a bomba, no caso, a máquina, na verdade, ela vai retirar energia do meu sistema. Quando é turbina, a gente utiliza o menos. Quando é bomba, a gente utiliza o mais. Ok? E quando você não sabe, por exemplo, eu não sei que tipo de máquina vai estar instalado, eu só sei os níveis. Então você calcula ele e pelo sinal dele você vai descobrir se é uma bomba ou se é uma turbina. Por exemplo, você calcula o H da máquina, vamos dizer assim, chamar da máquina, porque pode ser uma bomba ou pode ser uma turbina. Se ele der, por exemplo, menos 5, menos, significa que ele é uma turbina. Ou seja, ele vai retirar energia. Agora, se você calcular e esse H da máquina e ele der 5 positivo, ou seja, ele está acrescentando energia ao meu sistema. Portanto, ele é uma bomba. Ok? Ficou claro, pessoal, essa parte? Se for positivo, bomba. Se for negativo, turbina. E aqui a unidade que vocês vão encontrar é metros. Para poder a gente realizar a soma das contribuições de energia na nossa equação. Ok? Então, sabendo desse conhecimento, né, a gente com esse conhecimento agora, que o que a gente acrescenta no ponto 1 é uma bomba, o que a gente subtrai do ponto 1 é uma turbina, a gente pode fazer algumas, assim, deixar a equação mais complexa a forma de abranger o maior sistema possível. Eu vou demonstrar ela aqui. Aqui a gente tem a equação, né? Que aqui é com a presença de máquina, como eu disse. Você pode botar mais a altura manométrica da máquina. Aí, se essa altura aqui, como eu falei, se essa altura manométrica aqui
ela for positiva, significa que ela é uma bomba. Agora, se essa altura manométrica ela for negativa, significa que ela é uma turbina, ok? E aí a gente pode deixar ela de forma bem mais abrangente, onde a gente inclui aqui, ó, a energia que entra, ela vai ser igual à energia que vai sair, ou seja, aqui a gente tem a equação de Bernoulli, ok? E a gente soma ou subtrai os termos. Então, eu vou subtrair a energia da bomba, mais a energia da turbina, mais perdas que eu possa ter. Nesse primeiro momento, a gente ainda não vamos trabalhar com as perdas, que pode ser as perdas de carga, ok? Perda de carga são as perdas devido ao atrito do fluido na tubulação, ou outras perdas que possa vir a ter, ok? Mas, basicamente, essa é a equação que a gente pode estar utilizando ela para resolver problemas de maneira geral. Vocês entenderam porque aqui desse lado a minha altura da bomba ela ficou negativa? Okay. O que é saída? É porque passou por cima do membro, né? Exatamente. Porque aqui eu tenho H1, se for bomba, mais H da bomba, né? Igual a H2. Só que eu rearranjei ela aqui para ficar H1 é igual a H2. Passou para o outro lado, ele vem negativo. H da bomba, ok? E aí, você subtrair aqui o da turbina, ele retira energia. Quando ele vai para o outro lado, ele vai somando H da turbina. Perdas do mesmo jeito. Se você tem uma perda de carga numa tubulação que ela é muito rugosa, então você tem perdas. Você vai subtrair desse ponto 1. Ou seja, do outro lado ele vai ser acrescentado a energia no ponto 2. Ok? Para poder balancear essas energias aqui. Então ela fica dessa forma. Justamente porque eu passei ela do lado esquerdo para o meu lado direito. Além de fazer esse balanço de energia, a gente pode calcular a potência de uma máquina relacionando com essa altura manométrica, a vazão e o peso específico do fluido. Então, a potência da máquina, seja ela turbina ou uma bomba, ela é dada pelo peso específico, okay, vezes a vazão volumétrica, vezes a altura manométrica dessa máquina, ok? Para uma bomba hidráulica, a gente ainda tem na verdade, toda máquina, né, ela vai ter um rendimento. Então, que tem-se que, devido às perdas na transmissão de potência, nem toda a potência da máquina é transferida para o fluido. Surge, portanto, o conceito de rendimento de máquina, que é dado por esse ETA, que para bombas hidráulicas é dado por, aqui, ó, para bombas e para turbinas vai ser a mesma equação, ok? A única diferença é que você vai pegar aqui, ó, a potência recebida pelo fluido. Então, você vai pegar a potência que o fluido recebe e dividir pela potência da bomba, ok? Se for a turbina, do mesmo jeito. Lembrando que para a turbina, né, o H da máquina, ele é, para a turbina, ele é negativo. Isso aqui. Então, se você calcular o H da turbina, o valor você vai encontrar negativo, né? Menos 9,9.
ou menos 10, por exemplo, essa altura da máquina aqui é o módulo, ok? Você vai usar o módulo. Você não vai ter uma potência negativa. Você usa o valor do módulo da altura que você encontrar. Em sistemas onde a gente tem várias entradas e várias saídas, por exemplo. Como é que a gente faz isso? Aplica a equação da mesma forma, pessoal. A única diferença é que a gente vai ter somatórios, né? Então, vai ser somatórios das entradas, da energia de cada entrada, que é igual à energia, o somatório da energia de cada saída. Ou seja, se você tiver um sistema do hidrelétrico, onde você tem vários efluentes despejando em um reservatório. Então, aí você vai ter que calcular a entrada individual em cada ponto, ok? E aí, por exemplo, na hidrelétrica também, você tem várias quedas d'água, várias saídas, né? Várias turbinas. Então, o total vai ser dado pela somatória de energia em cada ponto, em cada turbina. Para a potência, mesma coisa. Vai ser o somatório. Então, com exemplos que você tenha várias máquinas fornecendo energia ou retirando energia, que é o caso da hidrelétrica, né? Então, você vai ter que fazer o somatório. Por exemplo, se você tem uma hidrelétrica aqui que tem 1, 2, 3, 4 turbinas. A potência total vai ser dado justamente pela soma das 4 turbinas, né? Não vai ser só por conta de uma. Então, isso acho que é bem intuitivo. Aqui tem um exemplo. Separei um exemplo para a gente trabalhar. Ok? Aí aqui essa figura ela mostra um tanque de grandes dimensões, ou seja, significa que essa distância aqui é muito grande. Então, a gente tem que ter, vou deixar aqui assinalado, grandes dimensões que abastece um tanque menor. Há uma vazão volumétrica de 10 litros por segundo em regime permanente. Ou seja, regime permanente, então a equação de Bernoulli é válida. Ok? Supondo que o fluido é ideal, outra validade da nossa equação de Bernoulli, tem-se que a máquina instalada no sistema entre os pontos 1 e 2 é uma bomba hidráulica ou uma turbina hidráulica. Ele está perguntando, né? Essa máquina é uma bomba hidráulica ou uma turbina hidráulica? Qual é a potência dessa máquina e seu rendimento, e a potência se o seu rendimento for de 75%, ok? Então ele quer saber se essa máquina aqui, hidráulica, ela é uma bomba ou vai atuar com uma turbina, e ele quer saber a potência se o rendimento dela for só de 75%, ou seja, ela vai ter 25% de perdas, ok? E aí a gente tem os dados. O gama da água, peso específico da água, a área do tubo e a gravidade, 9,81, ok? Primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó, que a gente tem dois níveis de referência, ó. Tem esse primeiro nível de referência e tem esse segundo nível de referência. Observem aqui, ó, que ele sempre parte da mesma referência, ok? Ela sempre parte da mesma referência, ou seja, daqui para cá é 5 metros e daqui para cá é 20 metros. Uma referência só. Ok? E aí, como é que a gente aplica essa equação de Bernoulli, esse balanço de energia, para resolver esse tipo de problema? Então, aqui a gente observa que a gente tem um ponto 1 e aqui a gente tem um ponto 2, ok? Então, a gente vai ter um nível, uma altura Z1, e aqui um nível
Z2. Ok? Aí a gente aplica a equação de conservação de energia, ou seja, a equação de Bernoulli. A gente tem um ponto 1, uma velocidade no ponto 1, uma pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2. Aqui, de cara, a gente consegue determinar o nosso nível 1, como eu disse, que é 20 metros, e essa velocidade no ponto 1 igual a 0 metros por segundo. Por que essa velocidade é 0 metros por segundo? Eu vou voltar aqui para o exemplo, ó, e a gente tem esse primeiro trecho que diz o seguinte: o tanque possui grandes dimensões. Ok? Então, significa que essa velocidade aqui, ó, com que o nível desse tanque vai abaixar, é muito pequena, vai ser próxima de zero. Essa velocidade aqui tende a zero, ok? Imagine aí você pegar um tanque com, sei lá, 30 mil metros cúbicos de água, um reservatório, e abrir uma torneira com 10 litros por segundo. A velocidade com que o nível vai baixar vai ser imperceptível. A velocidade vai ser muito baixa, próximo de zero. Então, nesses casos, quando o problema diz que o reservatório ou tanque possui grandes dimensões, você pode e deve colocar essa velocidade como zero, porque ela é muito baixa. Ela se aproxima de zero, ok? A pressão. Observem aqui. Não tem nenhum sistema fechado, ou seja, que é a pressão atmosférica que vai estar atuando, PATM, e aqui também a pressão atmosférica. Tudo bem, pessoal? Tudo bem por aqui? Tudo bem, professor. Ok, professor. Tudo bem. Tudo bem, né? Então, a gente tem um nível, que é 20 metros, a velocidade, que ela vai ser zero por conta das dimensões desse tanque, que é muito maior em relação ao que está saindo, ok? E a gente tem que as pressões, elas vão ser iguais, porque os tanques estão conectados com a atmosfera. Não, o problema não fala nada, por exemplo, de um tanque fechado. Então, ela está aberta para a atmosfera. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2, que é igual à pressão atmosférica. E o segundo nível, que é o Z2, é igual a 5. Ok? Outra questão também que temos é que o fluido é a água. O gama da água daqui é o mesmo do gama da água daqui? O peso da água é o mesmo? O ρ e o G que vão atuar nessa água é o mesmo? É o mesmo, né? O ρ da água não vai alterar, é uma propriedade constante, e a gravidade também no local não vai alterar. Então, aqui eu posso dizer também que o ρ, esse gama no ponto 1 e esse gama no ponto 2 é o mesmo. Ok? Então, posso simplificar essa equação, ok? Primeiro, aqui, ó, a velocidade no ponto 1 é quanto? Zero. Então, 0 ao quadrado dividido por zero. Ok? Então, qualquer número, zero dividido por qualquer número é igual a zero. Então, aqui nesse primeiro ponto da equação, eu posso cortar. O segundo ponto é que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. E o gama também. Então, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, ok? Esse gama é igual a esse gama. Se eu passar essa parte da equação subtraindo para cá, que ele está positivo, ele vai passar subtraindo. Se esse valor é igual a esse, vai ser zero. Então, posso eliminar também esses dois pontos. Por quê? A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, a pressão atmosférica. E o gama também vai ser igual. Ok? E aí eu substituo os valores que eu tenho, que é a minha altura de nível Z1 é 20, a minha altura Z2 é 5, e aqui eu tenho que a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2G.
eu sei que G é 9,81, ok? Só que eu não tenho o quê? A minha velocidade, correto? Então, uma das coisas que a gente tem que achar é a velocidade. A questão, ele dá a área dessa tubulação aqui e dá a vazão. Ok? Aqui eu só passei o 20 para cá, que ele está positivo, ele vai passar para cá, subtraindo. Então, vai ficar 5 menos 20, menos 15, mais V2 ao quadrado, dividido por 2G. Aqui é a altura manométrica da máquina. A questão ele não diz se é uma bomba ou se é uma turbina, é uma da máquina. Eu ainda vou descobrir se ele vai ser uma bomba ou uma turbina. Só que antes disso a gente precisa resolver essa questão da velocidade, ok? Então vamos resolver aqui a questão da velocidade no ponto 2. A velocidade no ponto 2, ela vai depender da vazão e da área da minha seção aqui transversal do tubo. Eu sei que a vazão volumétrica é velocidade vezes a área. Então, o produto da velocidade pela área é minha vazão. Logo, a minha velocidade, se eu isolar a velocidade nessa equação aqui, ó, a área está multiplicando, ele vai passar para cá, para o outro lado, dividindo a vazão. Então, aqui eu tenho a equação da minha velocidade. Velocidade é igual a vazão dividido por área. Ok? Lá no enunciado, ele dá a vazão em litros por segundo, pessoal. Vocês fiquem atentos nessas unidades. Aqui, ó, é metros. Então, eu tenho que colocar o meu volume em metro cúbico, ok? Então, convertendo 10 litros por segundo para metro cúbico, eu tenho que 0,01 metro cúbico por segundo, ok? Então, 0,01 metro cúbico equivale a 10 litros por segundo. E a área também ele dá em centímetro. Só é converter a área aqui, ó, para metro quadrado. Então, 10 centímetros quadrados é igual a 10 a menos 3, né, metro quadrado, ou 0,001 metro quadrado. Então, unidades no SI, já no SI, ou seja, metro cúbico por segundo e metro quadrado, eu só é realizar a divisão da minha vazão pela minha área. Metro cúbico vai cortar com metro quadrado, vai restar somente metro e segundo. Então, o resultado vai ser 10 metros por segundo. Então, aqui eu encontrei a minha velocidade no ponto 2, ok? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Beleza, professor? Beleza, né? Achei a velocidade e agora você vai fazer o quê? Pegar esse valor que eu achei aqui, ó, e substituir na minha equação. Então, a minha equação vai ficar dessa forma. A minha altura da manométrica da máquina é igual a menos 15 mais a velocidade ao quadrado, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes a minha gravidade, que é 9,81. Se vocês realizarem o cálculo aqui, ó, vai ficar aproximadamente 5,09. Essa parte. Lembrando, pessoal, quando você eleva ao quadrado, as unidades também vão ao quadrado, viu? Então aqui vai ficar metro ao quadrado, segundo quadrado. Metro quadrado vai cortar com metro, vai ficar então somente metro. Deixa eu botar aqui no notas. Você tem o seguinte aqui, ó, na parte superior vai ficar metro quadrado dividido por segundo quadrado, ok? Você está elevando a velocidade. As unidades você eleva também. Então, 10 elevado ao quadrado, 100. Metro ao quadrado também segundo ao quadrado. E aí você vai estar dividindo isso aqui, essas unidades,
por metro dividido por segundo quadrado. Metro por segundo quadrado, ok? Esse segundo quadrado aqui, ó, vai cancelar com esse segundo quadrado. E aqui você tem metro quadrado dividido por metro. Então, metro quadrado é a mesma coisa que metro vezes metro. Você vai cancelar um metro desse com um metro do outro, ok? Então, só vai restar no final metro. Então, isso aqui, o resultado, quando a gente trabalha com essas unidades, ele vai dar metro, ou seja, menos 15 metros mais 5,09 metros. Ou seja, metro eu somo com metro e vai me dar uma altura manométrica de menos 9,9. O que significa esse menos 9,9? É uma bomba ou uma turbina? É uma turbina. Turbina. Deu negativo, então é uma turbina, ok? Então, a máquina retira a energia do sistema, portanto, ela é uma turbina, ok? Como a altura da máquina é igual, a turbina é negativa, né? Então, o valor da altura da máquina vai ficar, o módulo, na verdade, 9,9 metros, ok? E aí, com essa altura aqui da turbina, a gente consegue calcular a nossa potência. O gama, ele informa lá que é 10 elevado a 4 newtons por metro cúbico. A vazão a gente tem também, ele informa. E a altura da máquina, que foi o que a gente achou aqui, é 9,9. Então, você vai substituir. Gama é 10 elevado a 4 kg por metro cúbico. Isso aqui foi fornecido lá no início da questão. Vezes a minha vazão. Novamente, ele fornece a vazão em litros por segundo. Você tem que converter para o SI em metros cúbicos, ou seja, 0,01 metro cúbico por segundo. Vezes a altura da minha máquina, 9. Ok? 9 metros. Então, aqui, o metro cúbico, vai cortar com metro cúbico. A unidade que sobra é quilograma metro por segundo. Essa unidade aqui é o watt, ok? Então, quando a gente pega aqui, ó, 10 elevado a 4, multiplica por 0,01 e vezes 9,9, dá o Excel aqui. Aqui, ó, você tem 10 elevado a 4 0,01 e 9,9. O produto é igual a esse vezes esse vezes esse. Ou seja, 990 watts. Ok? Só que ele pede o rendimento, né? Então, ele pede a potência sabendo que o rendimento é de 75%. Isso aqui. Considerando o rendimento de 75%, ou seja, ele tem 25% de perda. Ele só essa turbina, ela só consegue ter um aproveitamento de 75% da energia. Então, a equação, essa equação aqui, ela é o rendimento é igual à potência de trabalho que o fluido fornece, né? A potência real, na verdade, a potência real de trabalho dividido pela potência que ela fornece ao fluido. Então, aqui a gente tem um rendimento, a potência transmitida foi de 990, ok? Só que o rendimento foi de 75%. Então, só vai multiplicar aqui o rendimento, 75,
vezes a potência que a gente calculou, 990, e aí a gente vai achar a potência transmitida. Real que vai ser transmitida. Então, isso aqui é a potência da máquina, essa aqui é a que vai ser transmitida pela bomba, considerando 75%. Certo. Oi. Esse aí é o 7, né? É o 7, né? Aí? 7. É? A questão Essa 7? questão aqui. Não, Ela essa tá lá. aqui. Eu fiz ela. Tá lá no 7? A minha deu 7. A minha deu 7,47. Deu errado. 7,47. Vamos Foi. aqui, ó. Aí eu arredondei Você para multiplicou? 50. Eu Pegou a utilizei a potência. equação, né? Eu utilizei uma outra equação, aí deu certo, que o senhor me ensinou lá na outra aula. Para essa questão? Para essa questão aqui? Sim, eu tô com ela aqui. Quer ver? Professor, eu acho que o colega está confundindo essa questão que o senhor fez com a questão da lista. Aí eu acho que não tem nada a ver, não. Ah, não é da lista, não, Cleibe. Essa aqui não é da lista, não. Tem outra lista aí que dá 7,56. Ah, beleza. Mas aqui não é da lista, não. Aqui é outro exercício. Aqui é de Bernoulli. Confundi. Viu? Esse Cleber Batista é irmão do Lanche, é? É o mesmo. Ok? Então aqui só é multiplicar o rendimento pela potência que você encontrou. Que aí ele vai mostrar a potência transmitida. Tem outro exemplo aqui também que a gente consegue determinar, por exemplo, a velocidade. Tem esse exemplo aqui, a velocidade que um fluido sai de um tanque. Ok? Então, a partir da análise, utilizando a equação de Bernoulli, aqui, a equação de Bernoulli simples, sem máquinas. Essa aqui a gente acrescentou uma máquina, né, que a gente descobriu com a turbina, mas a gente pode ter um conjunto, por exemplo, um sistema onde tem conjunto de máquinas hidráulicas acopladas, onde algumas podem ser bombas e outras podem ser turbinas, ok? Nesse exercício aqui, se pede para encontrar a velocidade que sai para um tanque, sabendo que ele tem a altura aqui, ó, de 10 metros. Ok? Como é que a gente encontra isso? Como é que eu encontro a velocidade que vai sair de um tubo relacionando ele com a altura aqui? A gente pode fazer isso utilizando a nossa equação de Bernoulli. Vamos utilizar, nesse primeiro momento, vamos esquecer esse valor de 10 metros e vamos só analisar o sistema. Eu vou ter aqui, ó, um nível 1. O nível 2 vai ser quanto? O Z2 aqui. Aqui é o Z. Esse H vai ser Z1, né? Ponto 1. E no ponto 2, o valor de Z? Parece ser 0, né? 0, justamente, porque aqui, ó, tá no nível, né? Tá no nível de referência. Então, se ele tá no nível de referência, ele quer a velocidade nesse nível de referência, então o Z2 é igual a 0. Ok? Só analisando. Então, Z1, a gente tem um valor Z1 aqui, vamos deixar guardado. A velocidade no ponto 1, A sabendo velocidade que em 1 é 0. Isso, grandes dimensões. Um tanque de grandes dimensões, então essa velocidade no ponto 1 é 0. Então, esse termo aqui, ó, é 0. Vamos cortar aqui esse velocidade, esse Z2 também, que a gente já sabe que é 0, ok? A pressão que atua aqui é a mesma pressão que atua aqui? Sim, né? Positivo. Então, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, que
é a pressão atmosférica. O fluido vai ser o mesmo, então o gama também vai ser o mesmo, né? A pressão e o gama vão ser iguais. Então, posso simplificar ainda mais essa equação. Então, a gente só vai ter a relação entre Z1, V2 ao quadrado sobre 2G. Né? Aqui, justamente o que eu fiz, pressão. E aí a gente vai chegar que Z1 vai ser igual a essa altura aqui, H. Depois, no final, a gente substitui pelo valor, ok? Mas Z1 a gente sabe que é essa altura H. Então, a gente vai ter que H é igual a V2 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Aqui a gente pega e quer descobrir o problema, ele pede para calcular a velocidade. Então, a gente tem que isolar quem? Ela, a velocidade, né? Então, o 2G está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, 2G vezes a altura H. E a velocidade... Essa é a fórmula da queda livre, né, professor? É daí que sai, né? É porque a queda livre, ela vem da energia cinética, né? Ela é derivada da energia cinética. Ela só está escrita de uma outra maneira aqui por conta daquelas simplificações que a gente fez na equação de Bernoulli para transformar a energia em altura, né? Os termos de energia aqui em altura. A gente só pegou a equação que era mgh, energia, e transformou aqui em altura, simplificou. Aí por conta dessas simplificações, mas ela é derivada justamente da energia da velocidade de queda livre. Justamente, bem lembrado. Então, a nossa velocidade ela é dada por 2 vezes essa altura vezes a gravidade, ok? Então, se a gente substituir agora por fim, 2 vezes a altura... Oi. Me diz aí, essa aula de hoje é referente a que unidade de concessão, por favor? Essa aula é da unidade 2, seção 1. Valeu, pessoal. Entendeu? E aí você tem 2 vezes a altura vezes a gravidade, que é 9,81. Ok? Lembrando que tem que tirar a raiz quadrada, que era V2 ao quadrado. Ele passa para cá como raiz. Então, se calcular aqui, ó, diminuir esse Excel. É igual a raiz de 2 vezes 10 vezes 9,81. Ou seja, aproximadamente 14 metros por segundo. 14,00714. Então, a gente, a partir do uso da equação de Bernoulli, a gente consegue resolver esse tipo de problema. Ou seja, a gente faz um balanço de energias, ok? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor? Tranquilo, né? Pronto. Eu separei aqui esses exercícios do livro do alvo de vocês para vocês responderem, ok? E eu vou estar aqui para tirar dúvida dessas questões. Tentem responder bem parecido com os exercícios que a gente já fez. Na resolução lá que o senhor fez lá, 2 vezes 10 vezes a gravidade. Aqui? Foi. Ó, só que o interessante de Bernoulli, por que eu não usei logo o H aqui? Eu poderia ter substituído o aqui logo por 10, né? Porque o interessante, principalmente dessa equação de Bernoulli, é você descobrir a equação que vai
resolver esse tipo de problema. Você sabendo a equação, você consegue resolver o problema para qualquer altura, né? Ele não, essa equação ela não vai servir para resolver esse problema somente para altura em 10 metros, como a gente resolveu. Quando você compreende esses balanços, você vai começar a ver que, na verdade, o que você está encontrando é uma equação através do balanço que você fez do seu sistema, né? De acordo com o seu sistema. E essa equação vai servir para todo o tipo de caso desse tipo. Ok? Aí aqui tá os exercícios. Tentem responder. É para responder hoje, é? Agora. Agora. Jesus. Só aqui, pessoal, nesse ponto aqui, ó. Determina a pressão na seção adjunçante. Adjunçante é na saída, viu? Montante na entrada.
E aí, pessoal, já responderam a primeira? Não. Professor, meu aqui deu Tá me ouvindo, professor? 498 kPa, tá certo? Quanto? 498. Alguém mais? A minha deu 15,62. 562? Não, 15,62 e teve outras coisas, outros números aqui, mas eu deixei, eu peguei só os 4 primeiros, 15,62. Pronto. Deixa eu botar os dados aqui, né? No bloco de notas. Eu botei 9 pontos. Ó, mestre, como eu fiz? Pressão não é força, não é peso vezes a área. Tá pedindo a pressão. Eu botei 10 mil vezes a gravidade, 9,81, que deu 98,100. Aí dividi por Mas 2 você usou π. a equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli? A quem responde pela equação de Bernoulli. Ó, vocês têm Z1 e Z2, né? Z1, ele fala em um ponto localizado a 10 metros, então aqui, ó, do solo. A pressão dentro do tubo é 250 kPa. Então, essa é a pressão 1, né? Pressão no ponto 1 é igual a 250 kPa. Lembrando, SI é Pascal, então quilo é 3. Aumenta aqui, ó, 3 zeros. Né? Você tem que colocar em Pascal. Desse jeito. Aí, vamos lá. E a velocidade é 5 metros por segundo. Então, nesse ponto aqui, ó, que tem altura 10 metros, a pressão é 250 kPa e a velocidade, ou seja, V1, é igual a 5 metros por segundo. Já está no SI. Aqui também já está no SI 10 metros. A gente tem que colocar as unidades, tudo. Pascal. Vou colocar aqui, ó, também quilograma, Newton por metro quadrado, né? Pascal é Newton por metro quadrado. Vou deixar assim. É a mesma coisa, no caso, né, mestre? Newton por metro quadrado é igual a Pascal, ok? E aí, vamos lá, isso aqui no ponto 1. Num ponto adjacente, no nível do solo, a velocidade no nível do solo... 20 metros por segundo. Então, Z2 sendo no nível do solo, é 0. Aí ele fala que a velocidade é 20 metros por segundo. Vou colocar aqui só a pressão, para ficar as unidades tudo bonitinho. P2 é igual, é o que a gente quer saber, né? P2 é o quê, mestre? Pressão no ponto 2. É justamente o que ele quer saber aqui. E aí ele dá a velocidade de 20 metros por segundo. Velocidade 2. 4 vezinho aí que fica mais interessante. Aí. Velocidade 2 é 20 metros por segundo. Agora, só montar a equação de Bernoulli, você já tem os dados aqui, ó, Z1 e o gama, né? O gama ele dá que é 10. Só que observem,
No outro, a gente fez a simplificação porque P1 era igual a P2. Dessa vez, não dá para simplificar porque a gente não sabe o valor de P2. Então, tem que usar o gama, que é igual a 10 mil. 10, 2, 3. Newtons. Gama igual a 10 tá aqui, né, meu? Metro cúbico. Cadê? Pronto, aqui ele dá aqui em cima. Água escoa com gama 10 mil, o peso específico da água é 10 mil newtons por metro cúbico. Aproximadamente. Pronto. Ei, professor. Oi. Esse gama aí, ele é 10 mil nesse problema ou ele é todo, ele é isso em qualquer problema? É assim, porque o O gama, valor dele. o gama é o peso específico. O que é o peso específico? É o ρ da água vezes a gravidade. Se a gente for calcular com a gravidade é 9,81, vai dar 9.810. Entendeu? Vai dar um pouco menos. Mas aqui ele... Aqui. Não, dá 98.100. Isso, 98.100. Isso. Uhum. Foi o que eu Não, somei. 98 mil não. É 9.810. É menos que 10 mil. E é? É. Porque, ó... 98,1 vezes 10 mil? Gama da água mesmo é isso aqui. Mas aí, para simplificar o 98.100, mestre. 98.100. Gama da água é ρ. O ρ da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico, vezes 9,81. 81. Ou seja, 9.810. Tu calculou aí, professor? Uhum. Aqui, ó. A Calcula vírgula na vai dar... calculadora aí. Não, a vírgula vai dar 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula tá aqui, ela vai dar 1, 2, aí aumenta um 0, 3. 0. Excel. 1.000 Eu somei aqui, deu 98.100. é igual Eu a botei 1.000 vezes 9,81. 9.810. Porque aqui, ó, do lanche. O que é que ele fez? Eu botei 10 mil. Eu botei 10 mil. Você botou foi 1.000 aí, tá certo. Não, você pode usar os 10 mil, porque ele está arredondando aqui a gravidade para 10, entendeu? Aqui ele já deixou de forma simplificada. Ele colocou essa gravidade, ao invés de 9,81, ele arredondou para 10. Por isso que ele já deu aqui em 10 mil. Ok? Pode usar esse 10 mil aqui. Eu usei ele, deu 9.100. 98. Sim, agora eu quero resolver ele, aprender a resolver ele aqui. Vamos usar a Bernoulli. Uhum. Alguém já resolveu, pessoal? Achou o valor? Usando Bernoulli? Cadê? Deixa eu abrir o Excel aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Esses são os dados que a gente tem, ó. Z1. Vou colocar aqui. Z2. Aí P1. P2. Velocidade 1. Velocidade 2. E o gama. O gama é 10 mil. Deixa eu colocar. Z1 é 10. O Z2 é 0. P1 é 250 mil. P2 eu não sei. V1 5. V2 é 20. E aqui eu tenho um gama. Pronto. Nossa equação de Bernoulli. Como é que fica a nossa equação de Bernoulli? Ela é...
C1 mais velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Isso. Deixa eu ver se eu copio ela aqui. Para Mais facilitar. rho 1 sobre gama. Deixa eu copiar ela aqui. Aí é de racha-cuca. Sim, vou copiar ela aqui para facilitar para vocês, a vida de vocês. Pronto. Mais velocidade 5 ao quadrado. Pronto. Dividido para 2 vezes 9,21 mais. Ó, eu vou resolver esse lado da equação aqui, que é o H1, né? 250. A equação de Bernoulli. H1, Professor, H2. Oi. fala pro irmão aí pra ele deixar você responder, depois ele dá uma opiniãozinha que tá atrapalhando nessa aula aí. Ativar aqui. Pronto. Pronto, vou resolver aqui. Eu vou dividir a equação aqui, ó, de Bernoulli, em duas partes. A primeira, do lado direito, que é H1, e a do lado esquerdo, desculpa, e a segunda do lado direito, que é essa parte 2 aqui, ó. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. Z1, então, vai ser igual a Z1, que é 10, mais velocidade 1, que é 5, elevado ao quadrado, né, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 9,81. Então, ó, Z1 mais velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, ok? Então, esse termo mais esse segundo termo, mais o próximo termo, que é a pressão, que é esse valor, 250.000 newton por metro quadrado, dividido pelo gama da água, ok? Vou colocar entre parênteses para ficar cada termo separadozinho, ok? Então, o primeiro termo aqui, ó, A é aqui, Z1, mais esse segundo termo aqui é a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, na nossa equação, mais a pressão dividido por gama, que é esse carinha aqui, ó, pressão dividido por gama, ok? Pressão dividido por gama. Cliquei no teclado sem querer. Então, esse lado da minha equação aqui, ele deu 36,27. Aí eu tenho essa outra parte aqui, ok? Só que o que acontece? P2 eu não tenho, então eu vou deixar essa parte aqui, H2, faltando só esse pedaço de P2 sobre gama. Que aí a gente vai usar esses valores aqui para resolver, ok? Então tem o Z2, que é igual a Z2, que é 0, mais a velocidade 2 ao quadrado, ok? Dividido por 2 vezes a gravidade, que é 9,81. Até aqui. Ainda está faltando um pedaço de P2 sobre gama, ok? Que o P2 sobre gama a gente vai utilizar justamente para encontrar a nossa pressão. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Então aqui a gente tinha esse lado H1 que a gente achou, que é igual a uma parte desse lado, que é Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G, que é 20,38. 20,30. Eu já vou botar os valores aqui. Deixa eu colocar os valores.
primeiro é 36,27. Então, a gente tem a equação de Bernoulli, que é assim, ó, H1 igual a H2, que é a segunda parte de Bernoulli. E a gente calculou pela equação lá, deu 36,27. 6,27. E essa outra parte aqui, pessoal, que eu calculei, está desse lado, né? Exceto P2 sobre gama. Confere? Então, eu vou passar para o outro lado, fazendo o quê? Subtraindo, né? Isso. Então, eu vou botar até aqui, ó, igual 36 menos essa outra parte aqui, que é Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. Então, vai dar isso aqui, ó. 15,89. 15,89. Então, nossa equação ela vai ficar o seguinte. 15,89. 15,89 é igual ao pedaço que ficou lá, né? Que ficou, a gente não mexeu no P2 porque a gente não sabe o valor de P2. P2 sobre gama. Então, P2 vai ser quem? Vai ser 15,89 vezes 10.000. Exatamente. Vai dar 1.589. $15,89 vezes 10.000. Então, aqui nessa conta aqui, eu só acrescento, eu pego esse valor, né? Então, é igual esse valor vezes o gama. Então, vai ser 159, aproximadamente 159 mil pascal ou 159 quilopascal. Né? 159 quilopascal. Okay. Deu para entender, pessoal? Agora deu, professor, porque eu errei lá. Eu, em vez de colocar a velocidade no ponto 1, coloquei foi rho no ponto 1. É por isso que eu não vi a fórmula direito, não. Pronto. Por isso que deu aquele valor. Pronto. Agora deu certo. Pronto. Aqui, se vocês calcularem pela calculadora, porque aqui eu usei todos os dígitos, né? Aqui no Excel a gente usa todos os valores. Na calculadora, se você fazer parte por parte, pode dar, sei lá, 160 mil e alguma coisa, entendeu? Por conta dos arredondamentos. Tá certo também. Ok? Porque como aqui eu estou usando todos... Hein, professor? Oi. Boa noite. É isso que eu Boa noite. estava reparando aqui, que no livro, ele considera a gravidade, em vez de 9,81 metros por segundo, ele já arredonda ela direto para 10 metros por segundo ao quadrado, né? No livro aqui. Ah, então aí vai dar mais. Mas aí Dá não é... mais. Aqui na alternativa aqui, se eu não me engano, 162,5 quilopascal. Isso. Porque ele arredondou aqui para 10. Se a gente arredondar No aqui para caso, é só arredondamento. substituir a gravidade por 10, como está pedindo no enunciado. Só que aqui eu 9,81. Eu botei aqui 9,81. Tá bem, entendi. Eu sei. Valeu. Mas aí, se você usou 10, o importante é que você entendeu aqui a aplicação da equação. Foi o livro aqui, a questão do livro. Porque, assim, em geral, se você pegar qualquer livro de fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos, eles utilizam, e física mesmo, utiliza mais 9,81 o valor, entendeu? Aí, tanto que esse gama aqui da água, o livro, ele dá 10 mil por conta disso, arredondado, ele arredonda a gravidade. Por isso que dá 10 mil. Ok? Tranquilo? Ficou alguma dúvida nessa questão, pessoal? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Uma questão bem simples com a aplicação de Bernoulli. Ok? E essa segunda aqui?
Vou tentar fazer ele. Dá um tempinho ou você vai fazer agora aí? Não, dou um tempinho aí pra vocês. Mas esse negócio de diâmetro aí já deu coisa errada. Tem que calcular a área agora, hein? É. Que dureza, viu, professor? Que dureza. Ainda tá mamão com açúcar. E aí, já conseguiu? Não. Aqui, ó. Mas se quiser fazer, professor, pode ficar à vontade aí, que o professor fica observando. Então eu vou resolver. Ela é bem simples, pessoal. Ó, se vocês pegarem aqui, é o mesmo exemplo da questão anterior. Né? Vou até abrir ela aqui para vocês verem que é a mesma, até a mesma figura. A mesma figura. Aqui. A mesma figura. A única diferença é que ele pede a vazão. Ok? Então, aqui, se a gente pegar nessa questão, a gente utilizou a equação de Bernoulli para chegar na equação da velocidade. Então, aqui a gente encontra que a velocidade para esse tipo de problema, que é o mesmo, né, é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura vezes a gravidade. Então, essa equação vai ser a mesma. Se você pegar a equação de Bernoulli e fazer essas considerações que a gente fez, ó, a altura 2 é igual a 0, a pressão no ponto 1 é igual na pressão no ponto 2. E aí você vai simplificando a equação até chegar numa relação de velocidade e altura, ok? Então, chegando nessa relação aqui, você tem o seguinte, eu abri um novo aqui, que a velocidade é igual a raiz de 2 vezes a altura, h, vezes a gravidade, ok? Então, quando a gente simplifica a equação de Bernoulli, vocês vão encontrar essa equação. E aí, aqui no problema, ele fornece o seguinte. Ele quer saber, considerando o escoamento ideal, né, calcule a vazão. Ele quer saber a vazão. E ele dá a altura aqui, 2 metros. Então, a gente, com a altura, a gente consegue achar a velocidade, porque a velocidade aqui, vou colocar aqui a velocidade, ela é igual a quem? A raiz quadrada, né, de 2 vezes a altura. A altura, o problema me dá aqui que é 2 metros, então vezes 2, vezes a gravidade. Eu vou colocar 9,81. Então, aqui eu achei quem? A minha velocidade. Então, aqui eu achei 6,26 metros por segundo. Pronto, achei a velocidade. Só que ele quer a minha vazão. A vazão, a gente viu na aula passada que a vazão é velocidade vezes a nossa área. Ok? A velocidade eu tenho. Eu não tenho a área, mas eu tenho o diâmetro da tubulação, que é 10 centímetros. Então, aqui, ó, a minha área
em metro quadrado, lembrando que eu tenho que deixar no SI, eu vou calcular como igual a π, é um tubo, então é π d ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado sobre 2, né? Como ele já deu o diâmetro, vou usar o diâmetro, 0,1 metro, 10 centímetros, né? 0,1 metro ao quadrado, diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Então, a minha área é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ok? E a minha vazão é o produto entre a minha velocidade e a minha área. Velocidade vezes área. Então, aqui eu achei a minha vazão em metro cúbico por segundo. Ok? Achei minha velocidade. Alô? Alguém quer falar? Deu para entender essa questão? Deu para entender, pessoal? Deu para entender essa questão? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Tem como resolver, por favor? Me perdi aqui. Pronto. Então, essa questão aqui, ele pede a vazão. Vou mostrar aqui novamente. Ela é a mesma, é o mesmo exemplo do exercício que eu respondi anteriormente, onde a gente utiliza a equação de Bernoulli para fazer o balanço e encontrar a equação da velocidade. Então, para esse sistema aqui, a gente viu já que a velocidade é igual a 2 vezes a altura vezes a gravidade. Ok? Como? A gente fez aqui, verificou que a velocidade, por conta que o tanque é grande, de grandes dimensões, essa velocidade 1 é igual a 0. Então, corta esse primeiro termo. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Então, corta esse segundo e esse último termo aqui. Então, a nossa equação fica simplesmente em função da altura 1 e da velocidade ao quadrado dividido por 2g. Então, a gente isolando a velocidade aqui, ó, a gente consegue encontrar a equação da velocidade. Ok? Que a velocidade é igual a esse 2g passa multiplicando, que esse z aqui é a altura. Ok? Então, vai ficar 2 vezes g vezes h e a raiz quadrada, porque a velocidade aqui está ao quadrado. Então, quando ele passa para o outro lado, aqui ele passa como raiz. Então, essa é a equação da velocidade. Ok? Então, o problema é o mesmo. Então, a gente sabe que a velocidade aqui é igual a raiz quadrada de 2 vezes h, essa altura aqui, vezes g. Achei a velocidade. Como é que eu acho a velocidade? Só é substituir a altura. Então, 2 metros, né? E g, que é 9,81. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou achar que a minha velocidade é de 6, acho que eu achei 6,26 aproximadamente metros por segundo. Só que ele quer a vazão. A vazão, a gente viu aula passada, que é velocidade vezes a área. Eu já tenho a velocidade, que é 6,26. Falta achar quem? A área do tubo. Ok? E aqui ele dá o diâmetro do tubo, que é 10 centímetros. Então, com a equação da área, que é πd ao quadrado sobre 4, né? É igual a velocidade vezes π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. E aí aqui você acha a vazão. A velocidade é 6,26, o diâmetro é 0,1 metro. Isso aqui a gente tem que converter para metro. 0,1 metro. Entendeu?
Aí aqui a gente calculou, ó, 0π vezes 0,1 ao quadrado dividido por 4, que é a equação da área. Achamos a velocidade, achamos a área, então só é fazer o produto de um pelo outro, da velocidade pela área, e aí a gente acha a vazão em metro cúbico por segundo, que foi de 0,049, ou 0,05 aproximadamente, né? Metros cúbicos por segundo. Ah, entendi. Entendeu? Pronto. Entendi, professor. Valeu. Pronto. Essa aqui eu deixo para vocês responderem aí. Aí na próxima semana a gente responde ela. Eu respondo ela. Tentem responder ela. Essa aqui já tem uma máquina hidráulica, que é uma turbina, que ele já informa, né? Que é com a turbina, já facilita. E aí vocês tentem resolver esse exercício. Ô, professor, essas aulas vão ser gravadas aí, vai ficar aí no Teams mesmo? Tô gravando aqui, ó. Tá gravando. 2h17 já. Ah, ela vai ficar disponível aí no Teams, né? Isso. Isso, vai ficar disponível. Ok. Ok? Deixa eu até parar aqui a Valeu, gravação. professor.